Aleluia. Abra aí a sua Bíblia para Efésios, capítulo 3. Capítulo 3 de Efésios. Na versão internacional hoje. Afinal de contas, nós somos cidadãos, não somos desse mundo, então vamos ler nessa versão. Amém? Capítulo 3, versículo 16 até o 20. Diz assim a palavra: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Espírito Santo, muito obrigado por estarmos aqui e o Senhor também está. Quero me submeter, me sujeitar ao Senhor, para que o Senhor possa trazer a revelação dessa palavra aos nossos corações. Que ela seja o poder de Deus. Que essa palavra seja o poder de Deus para nos edificar, para nos libertar, para nos curar, para trazer um entendimento novo. Que ela penetre o mais profundo do nosso ser. Que ela seja como uma espada de dois gumes. Que venha separar a alma do espírito. Venha organizar o nosso interior. Deus, nós também repreendemos pela autoridade que temos no nome de Jesus qualquer ação maligna, qualquer espírito contrário, espírito de distração, espírito maligno, em nome de Jesus, nós te ordenamos, sai deste lugar. Sai deste lugar agora, em nome de Jesus. Nós declaramos esse ambiente tomado pela glória de Deus, do Espírito de Deus, e sob o governo absoluto do Espírito Santo. Diga amém, diga glória a Deus. Amém, pode se assentar aí. Diga aí para o seu irmão aí, as raízes nos dão equilíbrio. Diga de novo para o seu irmão, as raízes nos dão equilíbrio. Você sabe por que uma árvore permanece de pé? Vamos lá. Por causa das raízes. E quanto mais profundo, mais firme, mais forte, mais ela suporta os ventos contrários. E quanto mais vento sopra numa árvore, queridos, mais profundo ela fica, mais forte ela fica. Você sabia disso? Diga glória a Deus. Por isso que nessa palavra aqui o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma oração para a igreja. Aqui especificamente era
à igreja de Éfeso, aos irmãos da igreja de Éfeso. E ele está fazendo essa oração, e essa oração aqui ele está dizendo: oro para que com as suas gloriosas riquezas. Que gloriosas riquezas são essas, queridos? Diga a palavra de Deus. Isso daqui é um livro rico, riquíssimo. Você tem aqui uma fonte de vida, de poder, de riqueza, de prosperidade, que você não tem ideia do tamanho. Ah, se você tivesse revelação a respeito disso, e se aprofundassem, colocassem as raízes do teu conhecimento, do teu entendimento, da tua sabedoria, nesse livro. Se você fosse profundo nesse livro, nos princípios ensinados nesse livro, a sua vida nunca mais seria a mesma que você tem vivido. E se você diz: eu tenho feito isso, eu tenho mergulhado, eu tenho aprendido, eu tenho tentado viver esses princípios e tenho sido abençoado, eu quero dizer para você que ainda é muito pouco. Porque nós estamos falando aqui da plenitude da vida. Aliás, é o que Paulo está dizendo aqui sobre a plenitude da vida. E chegar a um nível, queridos, que vocês vão ter tanto prazer, tanta alegria e tanto sustento, tanta força por estar arraigados nos princípios estabelecidos por Deus nesse livro, queridos. E que toda a base dos princípios estabelecidos aqui é o amor dele. Diga: o amor de Deus. O amor é a base, o amor de Deus é a base. Tudo que Deus escreveu e deixou nesse livro aqui para nos orientar, para nos direcionar, queridos, é baseado na essência do que Ele é, e Ele é amor. Aqui não tem nada para nos prejudicar, nada para nos colocar numa dimensão de opressão, de depressão, de peso, nada disso. Para tirar alegria, nada disso, pelo contrário, tudo que está escrito nesse livro, queridos, é uma fonte de vida, uma fonte inesgotável de vida. É para gerar vida. E Paulo então ele fala dessas riquezas, ele diz aqui: oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça. Olha o que ele está dizendo, que Ele os fortaleça no íntimo. Diga: no íntimo, aqui dentro. No íntimo. Ele está falando de algo forte aqui, queridos, de algo profundo. Ele não está falando aqui de coisa superficial. Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder. Diga: poder. Com poder. E aí ele diz aqui: por meio do seu Espírito. Quem vai fazer isso, queridos? É o Espírito do Senhor Deus que está na palavra, nos princípios da palavra. O Espírito Santo, ele tem que estar em nós. Ele tem que ser a estrutura do nosso ser, porque o Espírito Santo também é a estrutura do amor. É a essência do amor. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta para Timóteo, lá capítulo 1, versículo 7 de Timóteo, 1 Timóteo, ele vai dizer assim: eu não vos dei espírito. Diga: espírito. Diga de novo: espírito. Para você entender mesmo, diga: espírito. Ele diz: eu não vos dei espírito de medo, de covardia, de insegurança. Eu não vos dei esse tipo de espírito. Eu lhes dei o espírito de coragem. Diga: coragem. Diga: de poder.
Algumas versões vai dizer coragem, outras vai dizer poder, outros vai dizer ousadia, intrepidez, tudo é a mesma coisa. O que Paulo está dizendo aqui a respeito, inspirado pelo próprio Espírito Santo? E ele está dizendo aqui, pela boca do próprio Deus: eu não vos dei espírito de medo, espírito de covardia, de insegurança. Eu lhes dei um espírito de ousadia, de coragem, de poder. Eu vos dei amor, um espírito de amor. E eu vos dei um espírito de equilíbrio. Equilíbrio. Por que uma árvore permanece de pé, queridos? Por causa das raízes profundas. E por isso ela não cai, ela tem equilíbrio. O equilíbrio dela é constante, é de pé. Ela pode até balançar para um lado, para outro, para frente, para trás, queridos, conforme o vento. Mas ela tem equilíbrio, ela permanece de pé. O que nos dá o equilíbrio, o que nos faz sermos equilibrados no nosso interior, o que faz com que venhamos ser fortes para não cair no nosso interior, como Paulo está orando aqui, é esse alicerce que nós temos no amor, que é o próprio Espírito de Deus em nós. E está aí escrito aí, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Tudo que eu estou falando para vocês aqui é por fé que você tem que receber e viver. Diga: por fé. E eu quero lhe dizer algo aqui: fé não tem nada a ver com emoção. Fé não tem nada a ver com sentimento. Fé, você crê, e você crê e pronto. É isso que te dá essa força. E aí olha o que ele diz agora aqui, e oro, de novo ele diz, e oro para que, estando arraigados é raízes, arraigados, alicerçados, aí, em amor. Arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender. Aqui ele diz, agora ele entra aqui, vocês possam ter um entendimento, ter luz aqui na mente de vocês, entendimento, possam entender juntamente com todos os santos, vocês possam compreender, entender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer esse amor que está em Cristo Jesus. Esse amor que excede todo conhecimento, toda sabedoria. E aí ele vai dizer aqui, todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude. Diga plenitude. A plenitude de Deus. E aí o resultado, queridos, é aquele versículo que nós já sabemos, versículo 20. Vai dizer aquele que é capaz. Uma outra versão diz aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, que opera aqui dentro do nosso interior. Então, as raízes, queridos, é que vão nos dar o equilíbrio. E a pergunta é, que tipo de raiz? Onde você está fundamentado, a sua fé? A sua fé está fundamentada nas suas emoções, ou está fundamentada
no seu coração, no seu espírito. Onde você está fundamentado? Emoções ou espírito? Responda aí para você. Eu quero hoje aqui trazer algumas coisas para vocês no espírito, pela direção do espírito, para você entender e compreender, e a minha oração é a mesma do apóstolo Paulo aqui. Que você entenda, que você tenha luz hoje, e você se posicione numa nova atitude a partir de hoje. Não se conforme com o que você tem hoje, com o que você está vivendo hoje, porque Deus tem coisas muito maiores para você. Não se conforme com o esfriamento espiritual. Não se conforme com o fato de as coisas não estarem acontecendo na sua vida, de não haver respostas para a sua vida. Não se conforme com isso. Se posicione. Deus não gosta de covardes, por isso Ele diz: eu não vos dei espírito de covardia, ou de medo, ou de insegurança. Quantos estão paralisados? Quantos não conseguem sair do lugar que estão? E estão aí, há meses, há anos e anos e anos, e não sai, não rompe, não entra numa nova dimensão, não acontece nada novo. E a palavra de Deus diz que Deus está continuamente fazendo coisas novas. Os dias estão passando e nós estamos do mesmo jeito. Isso não está certo, tem alguma coisa errada. Eu acredito, queridos, que nós não iremos chegar a lugar algum se nós não tivermos equilíbrio emocional. Se as nossas emoções não estiverem sendo administradas pelo Espírito. E eu provo isso para você à luz da palavra, para não ficar falando só da minha própria pessoa. Nós vamos olhar a palavra, queridos, todos os homens que nós conhecemos na Bíblia, todos eles, todos, sem exceção. Homens e algumas mulheres também. Mas nós vamos ver homens que, por um momento, eles estavam tomados pelas emoções, pelos sentimentos, e eles não saíram do lugar. Todos eles. Nós vemos um Pedro que, quando Jesus foi preso, ele estava lá e, naquele momento, ele puxa da espada, diz a Bíblia. Imagina aqui um crente com uma espada na cintura, queridos. Pedro era peixeiro, né? Ele era pescador, provavelmente era uma peixeira aqui na nossa tradução aqui, na nossa linguagem aqui da região aqui. Ele estava lá, ele largou as redes, largou o barco, largou os peixes, mas não largou a peixeira, queridos. Estava lá andando com a peixeira na cinta. Quando foram prender Jesus, chegaram lá no jardim do Getsemane para prender Jesus, Pedro puxa da peixeira e larga ali na orelha de Malco. Isso é espírito? Eu pergunto para você, é uma ação espiritual, queridos? Sim? É uma ação emocional. Um desequilíbrio emocional, inclusive. Porque eu já falei aqui algumas vezes, eu tenho certeza que Pedro não meteu aquela faca para cortar a orelha de Malco, não, queridos. Ele meteu, era para cortar, era a cabeça dele mesmo fora. Era para meter no pescoço. E Jesus, inclusive, repreende Pedro lá. Repreende, guarda isso.
Em outras palavras, isso não é para fazer parte mais da vida de crente. E quantos crentes você conhece, talvez você, que ainda está puxando a peixeira aí, que ainda está dizendo, eu converti, o meu coração converteu, mas o meu braço ainda está. Quantos estão desequilibrados emocionalmente dentro de casa, no relacionamento matrimonial? Estão se cortando com a espada aqui, ó. Você sabe que da boca tem uma espada que tem poder de vida e de morte. Estão se cortando pelas palavras que falam um para o outro. Estou falando aqui de desequilíbrio emocional. Por que Jesus falou para Pedro aqui, mesmo que Jesus estava sendo preso, não sei, a gente sabia a história, todo mundo sabia, até os discípulos sabiam. Jesus já tinha falado que ele ia morrer. Que ia passar por um processo complicado e no terceiro dia ia ser ressuscitado. Mas os discípulos não compreendiam, não conseguiam entender. E Jesus repreende Pedro nesse momento, a emoção. Esse mesmo Pedro, queridos, preste atenção. Esse mesmo Pedro, quando teve uma experiência espiritual agora, com o Espírito Santo, depois do Pentecoste, esse mesmo Pedro, ele a partir do revestimento do Espírito Santo, do receber do Espírito de poder, de coragem, de ousadia, de amor, de equilíbrio, esse mesmo Pedro, queridos, agora, ele age completamente diferente. Ele começa a ministrar, ele começa a falar, ele começa a pregar até para aqueles que crucificaram Jesus, os sacerdotes, os escribas, os fariseus. Ele é colocado diante das autoridades, ele mudou completamente. É disso que eu estou falando, queridos. Esse equilíbrio, esse fundamento, esse alicerce, é arraigado, enraizado no amor de Cristo, no Espírito do amor, vai produzir em nós, queridos, essa mudança radical. Por isso eu digo para vocês, queridos, que nós não conseguiremos chegar a lugar algum se nós não tivermos equilíbrio espiritual, emocional, melhor dizendo. E o equilíbrio emocional é relacionado ao equilíbrio espiritual, é relacionado a uma vida espiritual, com todo esse conjunto que Paulo está falando aqui, essa oração, que Deus, as riquezas gloriosas de Deus, dos princípios da palavra, da essência do que Deus é, entre no profundo do nosso interior, do nosso íntimo, habite ricamente dentro de nós, por meio do Espírito Santo. Só uma vida espiritual, só uma vida tomada do Espírito será capaz de ter equilíbrio emocional. Porque todas as vezes que nós nos desequilibramos emocionalmente, queridos, isso é queda. É queda, diga queda. E eu lhe pergunto aqui, todas as vezes que você se desequilibrou emocionalmente dentro da sua casa, no seu relacionamento, no seu casamento, na vida dos seus filhos, houve queda lá dentro, sim ou não? Houve problema lá dentro, sim ou não? Houve situações de ferida, de amargura, de ressentimento, de rejeição, sim ou não? Talvez até hoje eles estão assim. Somente quando o princípio volta a reinar, haverá restauração emocional. Somente quando o princípio volta a ser praticado, ser vivido, vai haver restauração, vai haver cura, vai haver libertação. Eu contei alguns dias atrás aqui para vocês a experiência que eu tive com Jesus, com o Espírito Santo, com a palavra de Deus e o meu filho Daniel, eu e ele. Estamos vivendo dias extraordinários, eu e Daniel. Por que estamos vivendo dias extraordinários? Porque voltou o equilíbrio emocional pelo Espírito do Senhor Deus, nos princípios que nós começamos a colocar em prática.
O coração do Daniel estava completamente ferido. Era uma ferida, era um câncer emocional que estava paralisando ele em tudo na vida dele. E glória a Deus que ele mesmo tomou a iniciativa. Porque se ele tivesse falado comigo antes de pagar aquela inscrição, cerca de R$2.300, eu não teria ido. Por orgulho. Eu não teria ido. Porque eu tinha uma convicção distorcida a respeito desse evento. E emocionalmente eu estava desequilibrado nisso. Mas como o Espírito Santo, ele é especialista para curar, restaurar e nos trazer para o centro da perfeita vontade de Deus, ele vai nos colocar exatamente lá onde nós temos um problema com o orgulho, para arrancar o orgulho. Ele sempre vai fazer assim, sempre. Portanto, eu quero dizer para você, onde está o teu orgulho, aí também está a tua oportunidade de você ser curado, ser liberto e viver uma nova história. E eu estou dizendo aqui, se o Daniel tivesse chegado para mim e dito assim: pai, eu gostaria que o senhor fosse comigo fazer isso aqui, eu não iria. Mas quando ele chegou para mim dizendo assim: eu fiz a sua inscrição, eu já paguei R$2.300, quase R$2.300. Ele não me deu uma opção. Apesar de que ainda eu falei, eu não posso ir. Porque eu tenho isso, tenho aquilo, tenho a rede da família, começou numa quarta-feira, tenho a rede da família, eu tenho a célula, eu tenho que pregar no culto de domingo, ia terminar domingo 6 horas da manhã, era a previsão. E mesmo ainda eu falei um monte de coisa para ele. Mas depois o Espírito Santo foi falar algumas coisas também comigo, e aí eu, como diz a Maricela, eu apaguei o facho. E fiquei ruminando aquilo que estava acontecendo, ainda resistindo no meu coração, mas já decidido aí. E foi exatamente ali onde estava o problema do meu orgulho, que Deus operou o maior milagre. Aliás, Deus operou o milagre que eu vinha clamando e jejuando por tanto tempo. Porque eu vi não só a minha vida ser impactada, queridos, para uma mudança. Eu tenho vivido algo novo depois desse evento. Eu tenho vivido, tenho praticado. Por exemplo, uma das coisas que eu tenho feito, queridos, os médicos já há 4 anos pelo menos estão me cobrando para mim caminhar, para mim fazer alguma coisa no meu físico, por consequência das sequelas do Covid e do AVC que eu tive e que sobrevivi pela graça de Deus. E eu não estava muito preocupado em fazer essas coisas. E lá eu fui tão impactado, queridos, tão impactado com tudo que eu ouvi durante esses dias, esses 4 dias. E uma das coisas que eu aprendi ali é que sobre a autorresponsabilidade. Vocês já viram falar de autorresponsabilidade? Mas então aprenda isso hoje aqui. Eu não vou dar uma aula de autorresponsabilidade, até porque esse não é assunto que eu domino, não. Esse é o assunto do Paulo Vieira. Paulo Vieira e Camila Vieira. Que, aliás, eu quero jogar um sal aqui, meu filho. Agora, dia, se eu não estou enganado, 5, 6, 7, 8. Agora, em dezembro, em começo de dezembro, vai ter outro evento desse. Você poderia ir fazer. Ah, não, pastor, é você mesmo. Esse que diz eu não, é você. É com você. Faça esse investimento. Já que você não gosta de pagar 120 para ir para o encontro, pague lá 1.579, se não me engano, está a inscrição. Vá lá e faça, porque esse, eu garanto para você que você vai ter um impacto. Ah, mas o Paulo Vieira é coach. Meu filho, vá lá ouvir ele primeiro.
Eu também pensava isso. Vai lá ouvir. Porque ele vai ser usado pelo coach Jesus Cristo e aí o negócio vai pegar. Então muitas coisas, Deus mexeu na estrutura das minhas emoções. E falando sobre autorresponsabilidade, eu aprendi que eu sou responsável para permanecer vivo por mais uns anos ou até mesmo para partir mais cedo. Você já parou para pensar nisso aí? Você é responsável pela picanha gorda assim, ó, que você come. Você é responsável por aquele sanduíche derramando gordura que você come. Você é responsável por aquela Coca-Cola gelada que você toma. A Simone gostou. Olha a Simone ali, ó, como é que tá aí, ó. Tá esbelta, não tá não? Ela abandonou a Coca-Cola faz tempo, viu? Não aponte o dedo para mim não, meu filho, que tem 3 aí, ó. Tem 3 para você. E aí, queridos, eu comecei desde o dia, nós chegamos de lá no domingo, dia 28, desde domingo, dia 28, eu decidi fazer o que eu não estava fazendo. E comecei a caminhar. Esse mês eu já caminhei 110 quilômetros. Você acha que é muito isso? Que dia é hoje? 17, né? 17. Até ontem eu caminhei 110 quilômetros. Esse mês de novembro. Parece que é muito longe de 110 quilômetros. Que eles dão uma média de 5,5 quilômetros por dia. É light. A minha meta é chegar aos 10 por dia. Estou caminhando para lá. Todo dia. Todos os dias. Tem dias que eu vou caminhar 11 horas da noite, quando eu chego em casa. Mas eu estou fazendo isso. E eu estou me sentindo tão bem. Tão bem, queridos. Porque é autorresponsabilidade e emoções curadas que produz isso, sabia? Oh, meu Jesus amado. Então eu acredito que não iremos chegar a lugar algum se não tivermos equilíbrio emocional. Diga glória a Deus. Assim como o apóstolo Paulo também acreditava, e ele vivia a plenitude disso. O mesmo Paulo que tinha as emoções desequilibradas e tinha uma convicção errada, que prendia a igreja, que matava a igreja, que fazia um monte de coisa errada, queridos. Mas um dia teve uma experiência com o Senhor Jesus, teve uma experiência com o Espírito Santo de Deus, e foi equilibrado nas suas emoções, e agora ele não estava nem aí para as emoções, queridos. Ele dizia para mim: morrer é lucro, pode me bater, pode lançar pedrada, pode fazer o que vocês quiserem, vocês não vão me desequilibrar emocionalmente, porque eu continuarei fazendo o que eu tenho que fazer, eu continuarei andando no Espírito, eu continuarei servindo o meu Deus, e se eu morrer é lucro, mas ainda eu sei que eu não vou morrer, porque tem muita coisa para mim fazer. Falavam mal de Paulo, criticavam, acusavam ele de tanta coisa, prendiam, surravam, apedrejavam, que eles botavam na prisão, metiam-lhe a peia de novo, ficava sangrando, era preso, e as emoções dele equilibradas. Plenitude de Cristo em nós, queridos, nos leva a viver uma vida equilibrada. Ah, é difícil, eu sei que é. Para todos nós é. Até para Jesus era. Mas se eles viveram, nós também podemos viver. E eu quero, o mais importante de tudo, queridos, é
não é dificuldade para viver, para começar a viver isso. O mais importante de tudo é a alegria que isso gera dentro de nós. O prazer de viver a vida na sua plenitude. Sem ficar lá aguardando um monte de pereba dentro do coração. Somente o Espírito Santo é capaz de equilibrar nossos sentimentos pelo poder da palavra. Quando Paulo escreve esse texto que eu já falei para vocês, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio, está aí em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7. As raízes do amor são capazes, queridos, de nos equilibrar em nossas emoções. Somente essa essência dentro de nós. E eu não estou falando aqui de qualquer amor não, queridos. Eu estou falando de amor, o amor ágape, o amor de Deus. A essência do próprio Deus. O amor de amizade, queridos, não é capaz de te levar a esse nível. O amor de sentimento não vai te levar a esse nível. Porque os nossos sentimentos, eles mudam conforme as situações que estamos vivendo. Por isso que esse amor ágape é a única estrutura que é gerada pelo Espírito dentro de nós, que é capaz de nos colocar em equilíbrio, queridos, quando os sentimentos, o amor sentimental está entrando em crise, em declínio. Amar, queridos, o inimigo é só para quem tem o amor de Deus dentro do coração. Porque os nossos inimigos nós queremos ver eles perdidos mesmo. Os nossos inimigos que nós queremos é vê-los presos, é vê-los sofrendo. É isso que nós queremos para os nossos inimigos. Mas a Bíblia diz que devemos o quê? Amar os nossos inimigos e orar por eles, abençoá-los. Mas é isso que fazemos? É isso? Essa é a estrutura que está dentro de nós? É a estrutura do amor, de equilíbrio, o amor ágape, que ama, independentemente de quem é a pessoa, que olha para ele e vê, se morrer vai para o inferno, vai sofrer, vai padecer, Senhor tenha misericórdia dele. Não. O que está dentro de nós é completamente o oposto. Então, as raízes do amor são capazes de nos equilibrar em nossas emoções. Temos que estar cheios da plenitude de Deus, Paulo diz aí, porque Deus pensa coisas que eu não sou capaz de pensar. Deus faz coisas que eu não consigo fazer. Por exemplo, amar o inimigo. Jesus na cruz falou o quê? Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Isso é o amor ágape. Isso é o amor ágape. Está morrendo na cruz, padecendo na cruz. Está sendo crucificado, sofrendo, numa angústia terrível. Mas ele foi capaz de dizer, Pai, perdoa-os porque não sabem o que faz. Nós não somos capazes de perdoar a nossa esposa dentro de casa porque fala alguma coisa, faz alguma coisa que nos desagrada. Vocês estão entendendo aqui, queridos? O desequilíbrio emocional por causa de um desequilíbrio espiritual também. Porque se nós não estamos alicerçados, fundamentados, enraigados nesse amor, nesse fundamento, no Espírito que está na palavra e que é capaz de gerar essa estrutura dentro de nós, para amar. Se nós não amamos nem a esposa que está do nosso lado, queridos, que fizemos uma aliança com ela, não somos capazes de manter o equilíbrio, de ficar calado no momento que ela está em um desequilíbrio emocional. E que se a postura correta nossa pode gerar a cura, inclusive, trazer o equilíbrio de volta para ela, ou vice-versa, talvez é nós que estamos desequilibrados, e ela está tendo um comportamento equilibrado no espírito, nas emoções. Nós não conseguimos fazer isso dentro de casa, nós vamos fazer para com o inimigo. Quantas vezes eu já sentei no meu gabinete para resolver problemas de casamento e eu tenho que dizer, meu filho, se você não consegue, ou minha filha, geralmente mais é as mulheres, que as mulheres elas são mais sensíveis, elas se ferem mais rapidamente, mais profundamente e guardam esses sentimentos. Quantas vezes eu já tive que falar no gabinete, no aconselhamento,
matrimonial, de aliança e casamento, queridos, se você não consegue amar o seu marido como seu marido, ame ele como seu inimigo, porque a Bíblia manda amar os inimigos. E às vezes gera um impacto. Mas a pessoa que está emocionalmente desequilibrada, ela não consegue perceber, ela não consegue ter a percepção do que está acontecendo. E por isso os casamentos se destroem, as famílias se destroem. E um casamento, uma aliança, marido e mulher aqui que tem filhos dentro desse relacionamento, queridos, vocês não têm ideia dos traumas que isso gera nas emoções dos filhos. E lá na frente, eles vão estar vivendo ou trazendo à tona as consequências desse relacionamento quebrado. Infelizmente. Então temos que estar cheios da plenitude de Deus, porque Deus pensa coisas que eu não sou capaz de pensar. Deus pensa, a mente de Deus. E deixa eu falar algo aqui. Duas coisas eu quero falar quando estou falando de mente. A palavra de Deus diz que nós temos, quando recebemos Cristo, quando nascemos de novo, a palavra de Deus diz que nós recebemos a mente de Cristo. Ou seja, a capacidade de pensar como Deus pensa. E outra coisa que eu quero falar, primeiro que nós temos a mente de Cristo. Outra coisa que eu quero falar, quando nós temos o nosso coração e a nossa mente cheio da palavra de Deus, nós temos os próprios pensamentos de Deus dentro de nós. Sim ou não? Sim ou não, queridos? E para você não ter dúvida disso, Isaías 55, do versículo 8 ao 10, vai dizer que Deus tem pensamentos que estão além dos nossos pensamentos. Vai dizer que Ele tem planos e propósitos que estão muito além dos nossos. Ou seja, a mente de Deus, o que Deus pensa a nosso respeito, que tudo já está escrito. Os pensamentos de Deus estão escritos para nos direcionar. E nós não temos essa capacidade de pensar como Deus pensa. Porque nós não entendemos ainda que temos a mente de Cristo e podemos pensar como Ele pensa, podemos viver como Ele vive, podemos ser como Ele é, podemos usufruir de coisas extraordinárias como Ele promete em Sua palavra. Porque Ele está dizendo que Ele tem pensamentos maiores que os nossos, que estão além do que os nossos, propósitos maiores que nós. Mas não é só Isaías 55, não, queridos. Jeremias 29, 11 também diz: eu é que sei que pensamento eu tenho a vosso respeito. Pensamento de paz, diga paz. Paz, queridos, só tem aqueles que são equilibrados emocionalmente. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e de prosperidade, e um futuro abençoado, não de derrota, de ruína, de miséria. Quem está dizendo isso? Deus está dizendo isso. Deus tem pensamentos a nosso respeito. Deus estabeleceu um livro chamado o livro das boas novas, das boas notícias, um livro de princípio, um livro da vida. Os pensamentos dele estão dentro desse livro aqui. Cada princípio da palavra de Deus escrito aqui, queridos, é o pensamento, ou são os pensamentos de Deus a meu respeito e ao teu respeito. É a plenitude do próprio Deus para trazer cura, libertação, restauração e equilíbrio emocional dentro de nós. Mas nós queremos insistir e andar a vida do jeito que achamos que é o correto, que é o certo, do nosso jeito. Não estamos nem aí para a Bíblia, nem aí para a palavra, nem aí para aquilo que Deus pensa, nem aí para aquilo que está escrito, orientando-os para se tornar luz, lâmpada para os nossos pés, para o nosso caminhar, para o nosso procedimento, entendimento. Luz quer dizer entendimento, entendimento novo. Insistimos em caminhar nossa rota, nas rotas da direita e da esquerda, saindo fora do propósito, do plano de Deus. E aí como que vamos ter êxito, queridos? Como nós vamos ter êxito?
desequilibrado emocionalmente. Qualquer coisa que acontece, a gente já se arma, já explode, já critica, já abre a boca para falar, já... Queridos, precisamos de cura emocional, precisamos de equilíbrio nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, porque senão não vamos viver a plenitude do que Deus tem para nós. Temos que estar cheios da plenitude de Deus, diga amém. Os resultados serão de acordo com o poder que atua em nós, diz aí nesse texto que lemos no último versículo. Eu pergunto, qual é o poder que atua em você, no teu interior? Qual é o poder? As suas emoções ou é o Espírito? Os nossos resultados serão de acordo com o poder de Deus que opera em nós. O poder de Deus que opera em nós tem que ser o Espírito dEle, a palavra dEle, o Espírito através da palavra dEle. Porque se for emoção, queridos, vai ser ruína, destruição, miséria, casamento destruído, relacionamento é morte. Por que as pessoas estão se matando, queridos? Por que as pessoas estão se matando no trânsito? Alguns dias atrás, essa semana eu vi, eu acho que talvez vocês viram também, eu não lembro, não sei onde foi aquilo, acho que no interior de São Paulo. Não sei o que aconteceu no trânsito, o cara desceu do carro, parou o trânsito inteiro, o cara desceu do carro, pegou um machado, queridos, que ele tinha dentro do carro dele, e começou a picar o outro carro. Machadada no capô do carro, deu não sei quantas, no vidro, foi por trás, do lado, na porta, na lateral. Ele deu volta no carro todo, dando machadada no carro, quebrou os farol tudo, meteu no pneu do carro. Um cara desse está equilibrado emocionalmente, queridos? E muito provavelmente o que aconteceu foi coisa boba, coisa besta no trânsito, como sempre. Lógico que tem alguns que é uma benção no trânsito, que provocam acidentes, que matam. Um dia desse eu vi também, o cara fazendo uma ultrapassagem, alguém vinha filmando, uma viagem normal, comum, o cara vinha filmando tudo, falando, conversando ali, de repente passa uma caminhonete, como sempre, né? Sempre é caminhonete. Como sempre. Não, Hugo não, Hugo é tranquilo. Eu lembrei que ele tem uma ali na frente, né? Mas o Hugo é tranquilo, queridos. Oh Deus. E aí o cara passa com a caminhonete fazendo uma ultrapassagem. Passou o carro que estava filmando aqui. Tinha uma carreta na frente. Uma não, tinha várias. E ele não entrou aqui. Ele não passou esse aqui, entrou. Ele seguiu em frente. E numa ultrapassagem que não tinha condições. Vinha vindo outro carro. E aí o que ele fez? Como sempre, né? Empurra o que está aqui, né? Mesmo sendo uma carreta. E o cara, o motorista da carreta, para não provocar um acidente, porque se toca nessa carreta aqui, queridos, além dessa carreta ir para o meio do mato, a caminhoneta ia fazer um giro, ia bater de frente com outro carro lá. Quantas pessoas podiam ter morrido nesse acidente? E aí o que aconteceu? O cara jogou para cima da carreta e o cara, para não acontecer isso, o cara saiu para o meio do mato. A carreta saiu para o meio do mato. Sendo filmado tudo aqui, ó. Isso tudo é desequilíbrio. Tudo desequilíbrio. Por que fazer uma ultrapassagem dessa? Por quê? Você está entendendo, queridos? Ah, eu tinha horário para chegar. Bom, tinha horário para chegar. Sai um dia antes, então. Ou sai, meio-dia antes, ou 2 horas antes. Eu lembro aqui, não sei se Júlio e Mil vão lembrar aqui uma vez, aquela vez que nós viajamos juntos, até Cuiabá, acho que foi. Até Cuiabá nós fomos juntos, aí eu parei lá e eles seguiram viagem. Eu ia para o sul, de carro. E nós marcamos, eu não me lembro, 4 e pouco da manhã, lá na BR. E quando o Júlio chegou lá, eu falei para ele, vamos orar. Aí desceram no carro, vamos orar, demos as mãos. Naquele dia Deus mudou a minha história, no trânsito, nas viagens. Eu não sei se vocês lembram disso, que eu falei para vocês. Mas eu estava lá orando, o Senhor nos guarda nessa viagem, como sempre eu faço. Eu não faço uma viagem sem orar, antes de sair e orar. Durante a viagem eu estou orando também, viajando e orando.
E nós demos as mãos, começamos a orar, e eu fiz uma oração, como sempre fazia. Senhor, nos livra do mal, nos livra do homem prudente no trânsito, do buraco, dos problemas do carro e assim por diante. Quando eu falei nos livra do homem imprudente no trânsito, Deus falou no meu coração, você é o primeiro. Aquele dia Deus botou equilíbrio nas minhas emoções, aquele afã de... Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque eu sempre viajei, anos e anos e anos eu viajo de carro, gosto muito de viajar de carro. Para mim, viagem de carro é terapia. Estar na estrada dirigindo é terapia para mim. Para mim é terapia. Eu estou indo, essa semana agora, estou indo para Goiânia. E aí tem dois motivos. Primeiro, que as passagens aéreas estão muito caras. E outro motivo para mim ir de carro, porque eu gosto de ir de carro. E eu vou de carro para Goiânia. E aí quando Deus falou isso, você é o primeiro. Por que Deus falou isso, queridos? Porque as outras viagens, até esse dia, eu andava, parece louco nas estradas. Só para você ter uma ideia, eu saía daqui de Porto Velho, e eu ia dormir lá em Cuiabá. Quantas vezes eu fiz isso com a Maricélia, o André e o Daniel dentro do carro? Quantas vezes Deus nos livrou, mesmo não merecendo, Deus nos livrou de acidentes terríveis, por causa do excesso de velocidade. E nesse dia Deus falou assim, você é o primeiro. Daí eu falei para o Júlio, ó, a partir de hoje, nossa viagem vai ser 110, no máximo 120, passando aí as carretas, porque as carretas, por incrível que pareça, que é para andar 80 por hora, meu filho, tem carreta, você tem que botar 130, às vezes 140 para passar. E aí nós fizemos uma viagem tranquila. A partir daí, nunca mais eu tive problema de estresse, de viagem. Aquele cansaço que me gerava, porque gera uma tensão. Quanto mais velocidade você está, cuidando de buraco, cuidando de carro, cuidando de curva, de tudo, mais tensão lhe dá, mais cansaço lhe dá. E a partir daí, o meu ritmo de viagem é 110 por hora, no máximo 120. Tem algumas rodovias que é permitido 120. Equilíbrio emocional, queridos. Mas Deus teve que falar para mim, você é o primeiro desequilibrado, você é o primeiro imprudente no trânsito. Você está entendendo aí, queridos? Vamos lá, vamos continuar aqui para terminar aqui e você ir almoçar, para não ter um desequilíbrio emocional aí. Diga os resultados. Diga de novo, os resultados serão de acordo com o poder que opera aqui dentro. Agora responda para você, qual é o poder que está aí? Onde está escrito isso, queridos? Aqui, ó. Efésios 3:20 diz aqui, ó. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Eu pergunto novamente, qual é o poder que está operando em você? As emoções? Ou o Espírito? Ou a palavra de Deus? Você já aprendeu, você já percebeu que todas as vezes que você obedece à palavra de Deus, ela se torna um poder que constrói algo novo? Aliás, Deus construiu tudo pelo poder da palavra. Então, os resultados serão de acordo com o poder que atua em nós. É o que está dentro de nós que vai determinar o êxito ou o fracasso. Eu lhe pergunto aqui, qual é o poder que atua em vocês?
Daquilo que o teu coração está cheio é o poder que atua em você, ou através de você. Do que o teu coração está cheio? Por isso que a Bíblia diz, queridos, que temos que ter cuidado com o nosso coração. Temos que ter cuidado com o nosso coração. Temos que vigiar o nosso coração. Temos que entender que o nosso coração tem que ser guardado, porque dele pode proceder uma fonte de vida. Aliás, é para proceder uma fonte de vida. Mas se não for vigiado, vai proceder uma fonte de morte. Por isso que está escrito lá em Provérbios que as palavras que saem da nossa boca, elas vêm lá do nosso coração. E elas vêm pela nossa boca. E cada um vai comer do fruto, de acordo com o fruto daquilo que está saindo daqui do coração para a boca. Por isso guarde o seu coração. Guarde o seu coração, a sede do teu espírito, não deixe ele ser contaminado. Porque se ele for contaminado, as suas emoções serão contaminadas também. O que tem preenchido a tua vida? Essa é a pergunta. O que está acontecendo dentro de você nesse exato momento? Você está ouvindo essa palavra? O que está aí acontecendo nesse exato momento? Dentro de você. Quais são aí as coisas que estão borbulhando, estão mexendo aí dentro? As derrotas. O que as derrotas têm feito com você? O que as frustrações fizeram com as suas emoções? O que os medos, os seus medos que não deveriam estar aí? Porque o medo tem uma única função da parte de Deus na minha vida, na sua vida. Por isso que Deus diz, eu não te dei espírito de medo, eu te dei espírito de coragem. Porque nós temos que fluir no espírito de coragem. O medo só está diante de nós, ou só é permitido por Deus, queridos, para provocar a coragem. Porque se não tivesse o medo, você também não tinha coragem. Você não exercitava a coragem. Você já percebeu que todo aquele que é corajoso, muito corajoso, ele também tem medo lá no fundo. Sim ou não? Para mim subir no altar, queridos, ministrar a vida de vocês, todo mundo diz que eu falo demais. Dizem que eu falo demais, eu acho que não. Quem fala demais é o Paulo Vieira, ele fala demais. Mas vocês não têm ideia de quanto eu preciso me enfrentar para chegar aqui e falar. Quantas vezes, queridos, no longo desses 36 anos de vida com Deus, eu já tremi nas bases. Tremi. Quantas vezes eu já gaguejei no altar. Quantas vezes eu não consegui falar o que eu queria falar. Hoje, graças a Deus, é muito mais fácil, porque nós somos construídos, queridos, por aquilo que pela comunicação que nós nos expomos. Você é a soma total de toda a comunicação que você recebeu no longo da sua vida. Sim ou não? Sim. Quanto mais você se expor à comunicação e quanto mais você se comunicar também, mais você vai ter habilidade nessa área. Aliás, não só nessa, em todas as áreas. Tudo na sua vida. Tudo na nossa vida é assim que funciona. Então, a comunicação, aquilo que nós recebemos, comunicação, ela vai formar, queridos, a nossa memória. Você já percebeu que você funciona através da sua memória? Sim ou não? Quando você nasceu, você era igual um computador, sem memória. Com memória, mas sem nada dentro. HD zerado. Zerado. Purinho, 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 purinho. Aí você começa a alimentar lá informação,
comunicação. Daqui a pouco aquele trem está lá travando. Tanta coisa tem lá dentro. Assim é teu celular também, não é? Vem quando o bicho não trava aí. Nós somos assim também. A diferença, queridos, que a nossa memória ela é infinita. E nós somos isso. A comunicação gera memórias, as memórias geram sentimentos, e os sentimentos constroem as nossas crenças. É um ciclo vicioso. E as nossas crenças, elas comunicam e atraem comunicação, que gera memória, que gera sentimento. Aí, nesse conjunto tudo de coisas aqui, queridos, como é que estão aí as suas memórias, seus sentimentos? As raízes que estão aí dentro é o quê? Por isso que a palavra de Deus é extraordinária, queridos. E ela fala sobre as raízes de amargura. Por quê? Porque gera raiz também. Oh, meu Deus. As suas derrotas, as suas conquistas, os seus resultados é de acordo com as suas emoções. Sentimentos é emoção, queridos. Se não tiver equilibrado no espírito, se as tuas memórias, se a sua comunicação não for palavra de Deus, não for princípios eternos, a sua memória, queridos, ela vai produzir sentimentos negativos, emoções negativas. Por que será que quando nós nos expomos à voz de Deus, a comunicação do próprio Deus para conosco, queridos, o nosso sentimento começa a mudar? Por quê? Porque eles são a essência do próprio Deus, é a essência na qual Deus nos criou, nos fez, desde o Éden. Porém o pecado entrou e contaminou tudo. Então, nos aprofundar, nos arraigar no amor que está através da palavra, do Espírito da palavra, gerando dentro de nós o amor ágape, queridos. Nós não somos capazes de viver uma vida emocional equilibrada. E aí o desequilíbrio vai produzir problemas para nós. Então, aqui diz nesse texto, porque aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, Ele fará de acordo com o poder que opera em nós, diz aí. Isso tudo vai ser feito através do poder que opera em nós, e aí que está o segredo. Qual é o poder que opera dentro de você? Tem que ser esse poder. Paulo, ele fala nesse texto aí, nos primeiros versículos que lemos, ele fala sobre isso, é a oração dele, para ser gerado, para ser impregnado dentro de nós, queridos, arraigados, alicerçados em Cristo Jesus. Então, o que Paulo está dizendo aqui é o nível de preenchimento que está dentro de nós, queridos, que vai determinar o agir de Deus em nós e através de nós. E o agir de Deus, queridos, será de acordo com o que Ele tem para nós, de acordo com o que já está preparado, já está prometido, já está estabelecido. A sua palavra é a verdade que liberta, é a verdade que cura, é a verdade que restaura, é a verdade que restitui, é a verdade que gera vida, é a verdade que nos leva à prosperidade, é a verdade que nos leva à eternidade com Ele. Mas ninguém desequilibrado emocionalmente vai chegar lá. Ninguém, por isso é o poder dele. Quando nós entendemos isso, que é pelo poder dele que está agindo dentro de nós, é o preenchimento do nosso coração com esse poder, queridos, que será capaz, que nos levará a essa dimensão. Então, o que está acontecendo hoje com você, comigo, com você, queridos, o que você é em teu coração agora vai definir exatamente tudo o que Deus vai fazer em sua vida, ou não vai fazer. O sábio Salomão nos desafia a guardar o coração. Ele diz, acima de tudo, preste atenção aqui, queridos, pegue essa frase aqui, acima de tudo, não sobra mais nada, acima de tudo, guarde o seu coração.
Não deixe para depois, não pode ter nada acima disso. Ele está dizendo: acima de tudo, guarde o teu coração. Guarde o seu coração acima de tudo. Infelizmente, em nossa mente limitada, nós não prestamos atenção nesse detalhe do texto. Acima de tudo, queridos, é acima de tudo. E ele diz aqui, Provérbios 4:23, acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Eu peguei nessa versão aqui, para você entender aqui. Uma outra versão diz: procede, dele procede uma fonte de vida. Nesta versão diz: porque dele, do teu coração, depende a tua vida. O que tem dentro do teu coração vai determinar como você vai viver a tua vida emocional, o teu êxito, o teu resultado, tua casa, tua família, abençoada ou não. Não é uma fase que determina o que você... Não é uma fase que determina se você vai vencer ou não, queridos. Embora tem tantos ensinos a respeito, não é a porta aberta que se abriu hoje para você que te vai fazer ter sucesso. Não é a graduação que você recebeu que vai te qualificar, queridos. Não é isso não. Pelo contrário, é a qualidade do teu coração, é a pureza do teu coração, é o nível da tua saúde emocional. É isso que vai determinar se você é vencedor ou não. Por que seremos mais do que vencedores, queridos? A palavra não diz você é mais do que vencedor somente. A palavra diz para aqueles que estão em Cristo, Ele fez mais do que vencedores. Estar em Cristo é uma estrutura que tem que dominar a sua vida. A distância que você vai percorrer, os desafios que você vai vencer, serão determinados por aquilo que está em teu coração. Dele procede uma fonte de vida. Ou seja, toda a vida do teu caminhar está relacionado àquilo que seu coração está cheio e inclinado. Porque não é só estar cheio. Tem muito lixo dentro do teu coração que você não se inclina nisso. Mas tem coisas aí dentro do teu coração que o teu coração gosta de se inclinar. Gosta de se prostrar. E o que você vai fazer hoje? O coração fala de emoção e nossa vida é movida por emoções. Estamos sentindo coisas o tempo todo. Estamos achando coisas o tempo todo. Estamos tendo sensações o tempo todo. Mas o problema é que Deus não opera no quanto de movimento emocional está dentro de nós. Deus opera de acordo com o seu poder que está dentro de nós. E o seu poder é a palavra. Por isso ele diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, antes de entrar nas armaduras espirituais, ele diz: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Qual é a força do poder de Deus? Diga a palavra dele. Diga a palavra vivida. Diga a palavra praticada. Essa é a força do poder dele que tem que estar dentro de mim. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor. Fortalecido no Senhor, Pai, eu entro no Senhor, quero ser cheio da tua presença, da tua força. Mas não é só isso. Sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. A força do poder de Deus é a palavra. Ele cria tudo pelo poder da palavra. Ele cria tudo pelos decretos que ele fala. Ele gera, ele traz a existência pelo poder da palavra. Por isso as minhas emoções têm que estar alinhadas, equilibradas no Espírito. E aí ela se submete à palavra, o poder dessa palavra. E aí o poder, queridos, vai explodir no nosso interior. E não só o que pedimos, mas até o que pensamos vai começar a se estabelecer em nossa vida. Amém? Fique de pé, vamos orar.